O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 110. É possível um mundo sem desperdício de alimentos? Vamos fazer esta pergunta hoje aqui. Vamos ver se chegamos a alguma resposta aqui dentro do podcast. E para fazer isso, eu e o Renato Gatti, a gente vai receber o Salvador Iglesias Ramalho, fundador da Save Ed, para debater esse tema com a gente. Tudo bom, Salvador? Tudo bom, Renato? Como estão vocês? Olá, Gustavo. Tudo bom por aqui? E olá, Salvador. Bem-vindo ao nosso podcast. Espero que a gente faça um debate aí bem legal sobre essa questão bem complexa. Olá, Gustavo. Olá, Renato. Obrigado pelo convite. Sim, vai ser um prazer poder falar mais a respeito de um dos problemas que estão mais em pauta hoje no mundo. Nós temos aí situações críticas e, de fato, o desperdício não dá para ser sustentado, né? Então, vamos explorar todas as possibilidades e falar um pouquinho mais sobre o que acontece e o que pode ser feito. Isso aí, Salvador. Bom, a fome, ela sempre assolou, né, o nosso planeta em regiões diferentes, épocas diferentes, e já teve aí até uma discussão há muito tempo atrás sobre o crescimento populacional e se a gente conseguiria dar conta de alimentar todas as pessoas que existem no planeta. E hoje a gente vive uma situação, principalmente aqui no Brasil, né, bem grave, onde a gente tem cerca de 30 milhões de pessoas em situação de fome, e fica, né, justamente essa dúvida, Salvador, se é possível a gente ter um mundo sem desperdícios de alimentos. Porque quando a gente fala de fome, uma das coisas que eu acho que mais acometem essa fome e que pioram esse quadro é justamente as pessoas conseguirem ter acesso a esses alimentos. A gente vive hoje uma cultura muito grande de desperdício, principalmente aqui no país, né? A gente sabe que no mundo também, e isso acaba sendo um grande problema. Como que você enxerga essa questão hoje dessa cultura do desperdício, Salvador? Porque a gente quer, né, obviamente, combater essa fome, a gente quer que as pessoas tenham uma qualidade de vida, mas a gente tem que combater essa cultura do desperdício. Só para dar mais um caldo aqui nessa discussão, né? Só lembrar alguns números, né? Que o Brasil ele desperdiça, de acordo com a ONU, 27 milhões de toneladas de alimentos por ano. E outra coisa é que o Brasil teve 60% desse desperdício vindo do consumo das famílias. Então, eu acho que isso entra como mais inputs aí para essa nossa conversa. Vamos lá. Primeiro que vamos entender a questão da perda e o desperdício de alimentos. O desperdício de alimentos é um tema muito debatido, porque a gente precisa entender o que é perda e o que é desperdício. O primeiro grande ponto é isso, tá? O Brasil, de longe, é um dos países que mais desperdiçam alimentos do mundo, e os fatores são muitos. Quando a gente fala de desperdício, muitas vezes a gente ignora também as perdas, tá? Perda é quando o cara assume que aquilo que foi perdido não tinha o que fazer. Desperdício é aquilo que perdeu e supõe-se que tinha o que fazer. Então, para você entender que muitas vezes nós temos um problema de interpretação. Quanto que eu de fato perdi e quanto eu desperdicei. Então, isso coloca mais um grande ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Quando a gente entra no debate da fome, e fala do desperdício, ele reflete uma grande realidade da sociedade, né? Nós hoje temos claramente uma produção muito superior à demanda mundial, mas nós temos falhas no ciclo de distribuição desses alimentos, por N fatores. Fatores que vão desde falhas operacionais de transporte, falhas de negociação, falhas de gestão, o comportamento da sociedade relacionado ao tipo de consumo, orientação desse consumo. Então, você tem um desajuste entre fatores que levam a esse consumo desses produtos, né, seja na distribuição, seja na oferta, seja na aquisição, que permitem a manutenção desse desperdício. E quando a gente coloca que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no nosso país, ele reflete um ponto crítico, né? Como que eu posso ter uma capacidade produtiva que supera a demanda e ainda assim eu tenho a falta? Se a gente parte do princípio da oferta e da demanda, se eu tenho muito mais oferta, eu deveria ter um produto muito mais acessível.
e obviamente eu deveria ter menos fome, por que que eu ainda tenho esta fome? Esse é o grande ponto. Se eu tenho mais oferta, por que que eu ainda tenho a fome? Se ela supera em longe a demanda. Então, quer dizer, existe uma barreira clara do acesso das pessoas a esses alimentos, que pode ter vínculo com o poder aquisitivo e pode ter, de fato, a eficiência de oferta, vamos dizer assim. Por exemplo, a fome é um grande indicador de situação de pobreza, porque um dos principais fatores de dificuldade de acesso de uma pessoa ao alimento é a falta de capacidade de compra desses alimentos, um nível de qualidade. E isso é acarretado por N questões. Então, como que eu considero isso também? Então, acho que aqui a gente levanta 3 pilares importantes, né? Que é o pilar da projeção produtiva, né? O pilar da eficiência da oferta e o pilar da acessibilidade, né? Do abastecimento das pessoas em si. Então, a gente tem 3 pilares a serem trabalhados. 2 deles já estão muito discutidos em nível de associações e empresas. Você tem aí todo ano um encontro da Cadeia Nacional de Abastecimento de Alimentos para discutir essa temática, mas a gente tem as outras linhas de superação. Então, eu já trago à tona esses pontos. Um ponto que eu queria complementar nisso também é um comentário de um colega, e ele é conhecido, ele é o representante aí do projeto social, que trabalha com alimentação, produção de alimentos, e ele me fala o seguinte: Salvador, parte do princípio que essa questão da cultura também afeta, né, trazendo para aquele pilar que ainda eu falei que não tem uma discussão, tem um trabalho, mas tem muita coisa a ser feita, é as pessoas sempre quererem forçar um hábito de consumo. Por exemplo, forçar, você tem que sempre comer tomate. Cara, mas hoje não é tempo de tomate, hoje é tempo de vagem, já tem outra coisa, né? Você tem o food service sempre forçando isso, né? Então, você força uma produção a se orientar a um comportamento de consumo que não é inteligente. Então, isso afeta toda a questão da projeção de demanda. Então, quer dizer, o cara poderia estar produzindo muito mais, sei lá, caqui, mas ele está deixando de produzir caqui porque, na verdade, o mundo só consome maçã. Cara, a gente tem que mudar isso, porque isso afeta tudo. Então, você vê como tem uma relação. É um dos problemas muito delicados que, como ele afeta um nível crítico à sociedade, ele tem isso escancarado. Mas é um problema que existe em outros setores também, tá? A gente vê isso acontecendo com o vestuário, a gente vê com outros setores também. Mas é que o alimento, obviamente, é muito mais sensível. As pessoas vão morrer se elas não comerem. E se elas comerem mal, elas vão morrer por contaminação, ou por intoxicação, ou por obesidade, e tem muita coisa envolvida nesse ciclo, né? Por exemplo, você tem pessoas que estão em insegurança alimentar obesas. Mas como assim você tem insegurança alimentar obesa? Porque se alimentar mal. Comer miojo mata a fome, mas não quer dizer que vai nutrir. Como dizia a nossa avó, mata a fome, mas não alimenta. Exato. E Salvador, nessa questão, né, da insegurança alimentar e da produção de alimentos, você citou o Brasil é um dos maiores exportadores e produtores de alimentos do mundo, né, disparado aí. Existe alguma política ou alguma discussão de tentar focar assim, beleza, temos 33 milhões de pessoas passando fome aqui no Brasil, como que a gente pode segurar um grande contingente desses alimentos dentro do nosso país para tentar abastecer essas pessoas com qualidade, né? Sem levar em consideração, obviamente, só macarrão hoje para as pessoas não dá, né? Então, com qualidade, existe alguma coisa desse tipo para a gente tentar contornar, pegando do começo, né? Tem várias coisas aí a serem feitas, obviamente. E se você acha que existe uma maneira de fazer isso que o Renato falou, mantendo-se o uso do mercado competitivo, porque o mercado competitivo, como a gente pensa, ele vai pegar essas pessoas e colocar fora do mercado e, né, já faz a capitalização do mercado consumidor sem esses 30 milhões e aí precifica assim. Se é possível mantendo esse mercado capitalista competitivo ou a gente precisa de uma outro tipo de solução para conseguir alcançar o que o Renato acabou de perguntar? Bom, aí a gente começa a bater de frente com um outro problema que é a relação da acessibilidade versus produtividade, né? O Brasil, ele é o quarto maior produtor de alimentos do mundo. Ele está atrás dos Estados Unidos, Índia e China. Esses três exportam alimentos, mas, na verdade, acho que os Estados Unidos tem algum nível de exportação de alimentos. A Índia e a China, basicamente, a produção é para consumo interno, por motivos óbvios, uma população monstruosa. E o Brasil, ele tem a capacidade de produzir internamente, mas é um grande exportador de alimentos. Então, ele é aí um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Quando a gente para pensar,
como que eu faço para reter essa alimentação no Brasil? Sendo que eu tenho 33 milhões de pessoas passando fome, então eu tenho uma demanda grande, por que essa galera não está consumindo? Aqui você vai entrar num cenário que é muito complexo, que aí você tem que alinhar dois fatores. Primeiro, vamos pensar na precificação. A precificação dos alimentos, ele está muito orientado para a lógica da comoditização, dos preços de balanço, e também estão vinculados aos custos de produção desses itens para os processados. Nos últimos anos a gente teve aí uma desvalorização do real, obviamente uma valorização do dólar, um interesse muito grande de exportação, e você também teve aí um movimento de aumento de custos de combustível, né? O combustível, num país que não tem ferrovias direito, obviamente afeta de longe toda a cadeia e faz um acréscimo de valor. Esses fatores, inclusive quando eu falo do insumo ir para fora, para o cara conseguir manter o insumo aqui dentro do país, ele também vai ter que pagar e competir com esse dólar, então isso também eleva o preço dos processados. Então, esses fatores fazem com que o custo médio do produto suba e de ficar mais caro. Então, isso chama-se inflação. Né? Nós temos uma inflação. O ponto é que, ao mesmo tempo, quando eu volto para o desperdício, quando eu falo de, o cara tá jogando fora, o cara, infelizmente, até mesmo quando a gente fala de doação de alimentos, esse item, ele é uma perda financeira. E esses produtos, então, eles não são simplesmente, o cara não vai levar prejuízo. O que ele faz? Ele pega esse montante financeiro e joga num centro de custo administrativo de custo marginal variável. Esse custo marginal variável ele é embutido como um preço médio para todos os itens. Então, quer dizer, todo mundo paga uma inflação extra baseado na ineficiência do mercado. Então, quer dizer, nós estamos pagando a inflação do combustível, estamos pagando a inflação da competição no mercado internacional, e a gente ainda paga a inflação pela ineficiência operacional. Então, assim, esses dois aqui a gente não consegue controlar, porque é um fator global. Nós estamos aí, infelizmente, num cenário de guerra com outro grande exportador de alimentos. Envolvi 2 grandes exportadores de alimentos e de fertilizantes, então isso afeta muito a cadeia de abastecimento mundial de alimentos. Mas esse terceiro ponto ele deveria ser tratado. Né? Então, o primeiro ponto aqui é, reduzir a minha ineficiência operacional para que isso afete cada vez menos meus indicadores de perda e aumente a minha taxa de lucratividade sobre os meus produtos. Para vocês terem uma dimensão em média, para cada um produto que eu perco, eu tenho que vender 4 para compensar, baseado na margem média dos produtos e o custo de perda desse cara. Então, olha o tamanho do problema que é o desperdício e isso gera inflação. Aí, quando eu somo a inflação baseada nesses fatores, mais esse fator de ineficiência da cadeia, isso vai dar o preço final do produto, mais a margem, mais os custos em si. Cara, o grande ponto é, essa inflação foi absurda, somada. Mas a inflação média do Brasil não foi tão alta. Mais ou menos, né? Se você colocar em serviço, realmente não alavancou. Mas se você colocar sobre alimentos, foi absurdo. Tem produto que bateu 50%. O que alavancou a fome nesse nível? Cara, a renda média dos brasileiros não acompanhou esse cenário. E por não intervenção política, por não qualquer outra coisa, não cabe aqui dizer se tem que intervir ou não tem que intervir. Só estamos discutindo fatos. As pessoas perderam o poder de compra. Perdendo o poder de compra, elas perderam a capacidade de se abastecer. Parte do princípio que, por exemplo, para você viver em São Paulo, um salário mínimo, não lembro quanto é o salário mínimo hoje, deve ter por volta de R$1.300. Com R$1.300, você não consegue pagar um aluguel e comprar uma cesta básica. Olha a loucura. Quer dizer, se uma família que abastece 4 pessoas, ela não consegue garantir a moradia e, ao mesmo tempo, uma alimentação de qualidade. E isso gera um risco gravíssimo. Por quê? Cara, parte do princípio que sem comida você não aprende. Sem comida você não tem dignidade. Sem comida você acaba esquecendo fatores morais e éticos e legais, porque, cara, teu princípio é sobrevivência. Você vai tentar ganhar mais dinheiro? Vai. O problema é que é o seguinte, o salário mínimo, que é a base da formalidade da aquisição de grana, não banca a sobrevivência de uma família. Não banca 2 pessoas, mesmo uma região de comunidade, mesmo uma região muito pobre. Entende? Você tem quartos, lugares dentro de, por exemplo, Paraisópolis que custam R$600. Então, quer dizer, por mesmo R$600, se a cesta básica custa 600, cara, até paga, mas no limite do limite, entendeu? Agora, se tiver problema de saúde, de transporte, aí lascou tudo. Então, esse que é uma situação que, olha como a gente coloca a população brasileira. Tudo bem, deram aquele auxílio para poder distribuir renda. Por quê? O valor? Cara, basicamente que é o valor da cesta básica. Só que aí você tem problema de critério. Aí não vou entrar na política, de novo, não é esse tema.
Mas não foi o suficiente, claramente não foi o suficiente. A gente veio com a campanha de uma pandemia, que aí arrebentou tudo e mais um pouco. Então foi um aglomerado de coisas. Agora, para eu reduzir esse impacto, você tem que partir do princípio que, primeiro, eu tenho que olhar esses 3 fatores de inflação, entender esses caras e buscar a otimização. Cara, eu não consigo me reduzir a competição mundial, mas talvez eu possa ter mais eficiência nesse ponto. Produzir menos, produzir com mais assertividade, ter uma produção mais orientada para o meu mercado interno, aumentar o valor agregado, reduzir dependência de mercado exterior, por exemplo, manufaturar e beneficiar mais produtos internamente. Então, quer dizer, uma orientação de produção mais eficiente na nossa cadeia, obviamente, gerariam custos menores e mais acessibilidade. Eu reduzir o desperdício de uma forma inteligente, integrando toda a cadeia novamente nesse ciclo, permite com que o custo médio produtivo de abastecimento também caia, reduzindo a inflação. Reduzindo a inflação e considerando que eu estou jogando e produzindo melhor esses itens, eu tenho maior volume de dinheiro e maior lucratividade. Por exemplo, vamos pegar um caso que nem é o que a gente trabalha. Eu pego o excedente de um supermercado, em vez de jogar fora, eu viabilizo aquilo como insumo uma produção de uma sorveteria. Eu reduzi o custo operacional da sorveteria para que ela tenha maior margem e ela tenha capacidade de escalar e, por exemplo, contratar mais gente para trabalhar com ela. Opa, nesse ciclo eu estou fazendo um excedente que era aqui atrás, que era a ineficiência, gerar potencial de geração de renda. Essa geração de renda vai gerar contratação de funcionários. Contratação de funcionários vai gerar maior acúmulo de capital na mão de pessoas que precisam. E com isso elas têm maior poder de compra. Então, você vê quando você começa a trabalhar essa eficiência, olhando esses fatores, e olhando principalmente o fator do desperdício, porque quando eu falo de desperdício, não é só do alimento em si, do trabalho, que nem eu estou falando agora, esses casos, isso é desperdício de trabalho. Então, quando eu começo a olhar mais tudo isso, eu começo a ser mais eficiente. E, obviamente, aí eu tenho um impacto na inflação. E eu tenho impacto na geração de renda. Porque, assim, o que vai matar a fome, não, a doação, por exemplo, de alimentos, ela é muito importante, mas ela tem que ser um colchão. Imagina que o cara caía na questão da sociedade, bumba, ele não vai morrer de fome. Ele vai ter que se erguer para poder gerar renda e voltar para a roda do jogo, vai ter que buscar essa forma. Mas ele tem um colchão que se ele não vai passar fome. Então, a doação é importante, mas o mais importante nesse ciclo todo é fazer a roda econômica girar de uma forma justa e certa. Usar os produtos para gerar o máximo de renda possível, ser o mais eficiente possível e reduzir a inflação, que a minha falha provoca para toda a cadeia. E parar de ficar jogando batata quente um para o outro. Né? A gente tem que parar de achar o governo tem que intervir. Cara, é um bom senso e a gente tem esse processo. Mas aí vai de encontro com a questão da cultura, voltando lá dos 3 pilares da produção, da questão de abastecimento, eficiência e do comportamento de consumo. O comportamento de consumo tem uma influência muito grande para incentivar os outros 3. Então, entenda que assim, o ecossistema de combate ao desperdício, alinhado com o ecossistema de combate à fome, tem um trabalho muito sério a ser feito. E também tem um fato, né? Infelizmente, nos últimos anos a gente teve uma perda desse trabalho. Teve aí não digo retrocesso, mas um pouco de travas para a evolução disso tudo. Mas tem muita coisa a ser trabalhada aí no meio para buscar essas evoluções. Eu vejo assim um exemplo, né, do que você falou, no mercado do leite, né, que é uma commodity que a gente tem um dos principais rebanhos do mundo, se não o maior, e é um dos maiores produtores do leite, e a gente teve um aumento superior a 60% em alguns períodos do ano passado no leite. E aí exatamente o que os produtores eles reclamavam era do aumento de custos, principalmente relacionado a medicamentos, a alimentação, coisas que aumentaram por causa da guerra o ano passado, né, em relação ao que os animais se alimentam, mas ao mesmo tempo com isso houve uma diminuição na produção e o preço aumentou. Chegou em algum momento do ano o preço de um litro de leite superar o preço de um litro de gasolina. Você pensar num país como o Brasil é um absurdo. Mas aí vai de encontro exatamente com aquela lógica, né? O cara reduziu a produção, mas o ciclo de eficiência e distribuição também não melhorou. Então, quer dizer, ele tem o custo de acessibilidade do alimento que não teve uma melhora na sua eficiência.
Muito pelo contrário, foi afetada também, mas aí você entra em N fatores. E é muito fácil o cara chegar e falar, por causa do transporte. Primeira coisa que fala, por causa do transporte, mas, poxa, mas qual que é, por exemplo, a integração de produção? Como que é a minha estratégia de reaproveitamento? Como que é a minha inteligência do ciclo dos meus relacionamentos comerciais? E como que eu garanto que, por exemplo, não vai ter produto sobrando em algum ponto? O que eu vejo muito acontecendo é, por exemplo, um conceito maluco que exemplifica tudo isso. Já ouviu falar do termo chamado ruptura operacional? Ruptura operacional é o produto parou dentro do CD de um cliente e por uma falha de gestão ele não foi exposto ao público. Então o cliente não encontrou o produto e tinha produto. Olha que assustador. Só que esse tinha produto, o produto ficou parado lá e acabou sendo jogado fora. E aí você tem essa conta que você paga. E aí eu vou entrar em uma outra temática que é, por exemplo... Salvador, só contando uma história, eu já vi em centro de distribuição, eu trabalhei muito tempo em indústria alimentícia, o produto ser incinerado porque ele teve essa ruptura, o cliente não comprou, e aí a marca recolheu e, em vez de dar outro uso, incinerou o produto. Em quantidades absurdas. Cara, você agora abriu a porteira para um outro problema crítico na cadeia do abastecimento. Então, a gente falou da produção, do abastecimento, daquela linha de cultura de comportamento. Agora, vamos falar da questão do abastecimento. Quando a gente fala sobre esse universo, o que ocorreu nessa lógica? O cara teve uma projeção, ele tinha um planejamento de venda e houve uma falha no ciclo de negociação. Por uma desistência do cliente, enfim, N fatores, né? Hoje, até falaram alguns números, quando a gente fala no desperdício ao longo da cadeia, 50% eles alegam que acontece no transporte no Brasil. Esse é um número clássico, que a Embrapa sempre apontou. Só que, cara, quando eu falo transporte é CDs, transporte é distribuição, é o caminhão, é muito genérico o transporte. Então, o que aconteceu? Houve uma falha no ciclo de negociação, o cara não conseguiu dar vazão, e o produto ele entrou numa etapa do ciclo de vida dele que ele não é considerado mais viável de ser trabalhado nos meios convencionais. Então, ninguém mais compra esse produto. Como isso foge do planejamento, ele entra no que a gente chama de um limbo operacional, né? O produto fica parado ali e não se sabe o que fazer. Na verdade, até fazendo um pouquinho de merchan, é nessa etapa que a minha startup atua, tá? A gente pega esse produto que entrou nesse limbo e operacionaliza ele. Nosso foco é pegar esse item de limbo e dar inteligência e dar estratégia e montar plano de ação e gerenciar esse produto. Mas voltando, o produto parou lá e fica naquele ciclo, foge daquele padrão. E, cara, e tem muita bizarrice. Por quê? Você pergunta, mas por que ele não toma nenhuma decisão do que fazer com o produto? Ali começam a surgir vários fatores. O cara do comercial não pode vender por um desconto X porque vai afetar a margem. Aí o cara de logística não vai executar uma entrega porque o custo logístico não paga a conta. Aí o cara diz, jurídico vai alegar que se eu doar e eu não tiver um controle, eu posso ter um processo. Então começa a vir vários Cs. Por quê? O valor proposto do produto convencional já foi superado pelos Cs. Quando eu vendo um produto, eu já tenho que superar. Quando tem a margem, muitas vezes a margem não tem muito a ver com, eu gastei tanto de produção. Eu gastei tanto de produção e gastei tanto pelas compensações desses Cs, né? Então, o valor agregado supera de longe esses problemas. Mas chegou muito próximo ao vencimento e tudo mais, o valor percebido, o risco, a coisa não casa mais. Então, aí que está um grande ponto. Aí o produto, ele entra refém desse ciclo de tomada de decisão. O que ocorre? Para não quebrar e não gerar conflito na cadeia internamente, o cara acaba tomando a decisão de falar, joga fora. No pior dos casos, joga fora, incinera. Não vou doar, porque posso tomar um processo, isso aqui. Vou mandar incinerar. Não quero problema. Eu não quero assumir a conta. E aí entra um outro detalhe, né? Todo mundo acha, mas a conta, no final das contas, o cara tem que pagar lixo. É caro incinerar. É caro. Só que todo esse conflito da cadeia, ele gera um custo intangível, né? Ele afeta premissas e considerações que não são fáceis de quantificar. Por exemplo, você tem os valores individuais, você tem os conflitos internos, você tem a questão de posicionamento de marca. Isso não só para alimentos, tá para tudo. Você tem o histórico de marcas de luxo mandar incinerar produto porque trocou de linha. Então você vê que existe muito cis no meio desse ciclo. Aí o cara prefere acabar fazendo exatamente essa incineração, porque é tanta coisa, melhor não arriscar. É aí que eu falo do nosso negócio, né? A gente tenta quebrar isso. A gente mostra que não, vamos trazer racionalidade para o processo e vamos mostrar exatamente aonde tem que atuar.
olha, esse produto, nesse ciclo aqui, para esse cliente não funciona, para esse aqui, pá. Então a gente começa a fazer todo esse ajuste e o cara, no final das contas, ele tem um plano racional do que fazer. E aí vai dando vazão. Vai vendendo, vende desconto, vai doação, faz o que for, bumba. No final das contas, ele vai reduzir drasticamente a perda a 70%, a 80%, dependendo do tipo de produto, uma recuperação financeira que de longe supera a expectativa dele. Aí entra o susto, né? O cara começa na brincadeira, quando ele vai ver, opa, eu superei uma recuperação financeira 50% superior do que eu achava que ia ter de perda. Se eu ia perder 100 milhões e eu recuperei 50 milhões, esses 50 milhões, eles entram no limbo. Porque esse dinheiro não era esperado. Ele simplesmente cai na linha de lucro direto. O cara acabou de botar 50 milhões de reais dentro do bolso dele de lucro. Então, olha como que rever esse processo de uma forma racional, superando os ciclos, muda completamente a figura do jogo. É um ponto que, enquanto não tivermos maturidade, enquanto não tivermos alinhamento para criar essas discussões e trazer essas revisões processuais à tona, com racionalidade, com melhoria de tomada de decisão, com inteligência e tudo mais, eu ainda vou achar que é melhor jogar fora. Ou, pior dos casos, eu vou nem lembrar dele e vai dar um chabu gigantesco. E aí você entra em vários fatores. Aí eu ia falar da questão, por exemplo, um dos fatores de controle para saber desses indicadores que não é feito é a gestão do lixo. Você não sabe quanto o cara joga de lixo. Existe uma esfera de problema desse questionamento, dessa falha do abastecimento, que faz com que a gente, na verdade, não tenha total noção do desperdício que existe nesse setor. Ô Salvador, nesse caso, né, você falando dessa eficiência operacional, os múltiplos players que existem nessa cadeia, principalmente de alimentos, acaba afetando essa conversa, porque a gente fala de grandes marcas, né? Grandes marcas têm lá que tomar um certo cuidado, mas os mercados que estão vendendo também os seus produtos, com quem que acaba sendo mais diretamente essa conversa? É com a empresa produtora que está vendendo o produto, são com os mercados, para tentar otimizar de fato essa gestão? Cara, essa conversa, ela depende muito de região para região que está sendo envolvido o ciclo e dos atores envolvidos para cada modelo. É complexo quando eu falo de gestão de produtos, gestão de cadeia, ciclo logístico, cadeia de suprimentos, porque você tem um fator de poder envolvido nos relacionamentos. Então, o supermercado ele vai forçar uma devolução em troca e bonificação. Então, ele vai dificultar algumas premissas para viabilizar. Então, em vez de eu doar ou vender mais barato, abaixo da margem, por que eu vou fazer isso? Eu vou jogar a conta para a indústria me reembolsar. Aí tem algumas coisas que a indústria fala, toma aí, se vira e dá um jeito, né? Então, tem uma falha aí nesse processo, que é uma questão cultural, aí bate na questão cultural, do comportamento, né? Você tem países que nem existe essa possibilidade de bonificação. Porque, por exemplo, marcas próprias têm uma força muito grande, nem os supermercados querem isso, porque, cara, para que eu vou querer ficar bonificação? Eu quero, na verdade, que minha marca própria exploda e ter uma margem muito melhor ali. Então, você tem vários fatores envolvidos nesse ciclo de decisão em si, e também você tem uma questão da pressão do poder público em termos de legislação e outros fatores, né? Por exemplo, você tem regiões que não cobra descarte de lixo de grandes geradores. Aí fica fácil, na dúvida, joga no lixo. Quer E dizer, aí é até difícil provar o lucro, né, para a empresa, que você estava falando, porque se o cara tem custo zero para descarte, como que você vai mostrar a conta para ele? é que tá o ponto, né? Quando você fala que ele vai ter um lucro a mais, e aí vem a gente fala, né, no empreendedorismo, que um dos seus principais concorrentes, de qualquer solução, tá? Aqui não tô falando da minha, tô falando de qualquer um, é vencer o status quo do cliente, tá? O status quo das empresas. Ah, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Porque o cara, principalmente a visão do mercado, os supermercados, entre outros. Os supermercados ele tem um peso muito importante aí, mas não só ele, tem outros também. Mas, em geral, você tem muito uma orientação de curto prazo. Quando eu vou combater o desperdício, ele, no começo do ciclo, ele é muito engraçado, né? Você começa a combater o desperdício, você vai ter um aumento de indicador de desperdício. Isso é normal em qualquer empresa que vai, por exemplo, colocar a gestão de risco, prevenção de perdas, vai colocar segurança de informação. Quando você coloca essa área, você explode indicadores. Por quê? Ah, minha empresa não tem corrupção. É fácil não ter corrupção quando você não investiga, né? Agora, quando você coloca investigação, ela explode mesmo. Não quer dizer que a empresa é mais corrupta. É que a corrupção está sendo evidenciada.
E aí, obviamente, se você mantém isso, ela vai diminuindo de forma consistente os resultados. Ponto que dói essa informação. Dói. Só que a gente chegou num ponto que não tem onde fugir. Ou você começa a questionar isso, porque as pessoas não estão conseguindo comprar, o custo é extremamente elevado, as margens não estão sendo atrativas, e você, obviamente, tem aí um problema muito pior. Porque, vamos lá, eu comento com as pessoas que, para a questão de evolução numa sociedade, a comida é que nem o papelão para o e-commerce, né? O pessoal fala, se produz pouco papelão é porque está vendendo pouco, né? Cara, se as pessoas estão passando fome, a capacidade produtiva e geração de valor da sociedade também desaba. Então, assim, esse curto prazo foi se mantendo muito tempo, e se a gente não parar de ter essa visão do curto prazo e revisões de processos, mudanças drásticas, influenciadas por atores grandes, por exemplo, boas práticas que eu considero trazer aqui, algumas, né, tem várias, mas rever essa questão do best before, né, da questão que é da validade, do vencimento, há um questionamento interessante sobre isso, a ser revisto. Você também tem a questão da adesão do código 2D, que o código 2D ele permite que você tenha uma gestão de validade ao longo da cadeia muito mais transparente, muito mais simples. Então, tecnicamente, com o código 2D, todo mundo vai poder gerenciar suas validades sem precisar, por exemplo, contratar qualquer serviço de sistema de gestão de validade. Só para deixar claro aqui, o código 2D seria um QR Code, mais ou menos. É um QR Code. O código 2D, só para vocês entenderem, o código de barra é considerado um código 1D. 2D é porque ele falta um quadradinho, mais conhecido é o QR Code, e tem outros modelos, como o Data Matrix. Mas todos eles são lidos por um celular comum. Então, por exemplo, se eu tenho um código 2D desse, por exemplo, QR Code, qualquer um poderia consultar com um sisteminha simples a validade de um produto, de qualquer etapa da cadeia. Olha o ganho que isso teria. Eu teria um ganho de gestão. Ia ficar muito evidenciado. E já seria um grande espaço para a mudança desse ciclo de melhoria de qualidade de processo. Mas, dependendo disso, você tem mudanças de qualidade profissionais, enfim. Gente, só para vocês terem uma noção, eu não lembro exatamente, mas a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, acho que não tem 5 anos. Talvez tenha 5, deve fazer 6, mas deve ter nada. É nada. Uma associação que representa os profissionais que buscam essa eficiência no varejo, existe muito pouco tempo. Então, só para vocês terem uma dimensão que ainda tem muito a galgar nessa busca de melhoria e essa mudança de visão de solução de curto para médio prazo, porque, cara, se continuar assim, a tendência é só afundar. É só afundar. Porque, ao mesmo tempo que a gente é ineficiente, a capacidade de demanda mundial vai subindo. Então, a gente busca ser mais eficiente para equilibrar, então é um problema bem sério. E outra, buscando outras matrizes de produção também. Eu não falei isso, a questão da produção, mas um ponto importante ressaltar. São revisões do modelo de consumo e revisões das matrizes, buscar matrizes de acesso aos fatores nutricionais mais eficientes. Por exemplo, redução da necessidade de consumo de carne bovina para outras fontes de proteína, porque carne bovina ocupa muito espaço, é muito cara, enfim, muitos fatores envolvidos, tem desmatamento e tudo mais, e, cara, se você for ver por eficiência grama, ela não é tão eficiente assim, poderia ter outros proteínas mais eficientes. Gente, eu tô dando uma olhada de eficiência, alguém questiona, não é, o cara é vegano, o cara é vegetariano, o cara é carnívoro, não importa, tô olhando uma visão de eficiência, sabe? Exatamente um gráfico que falava exatamente em relação a essa eficiência pelo hectare que você tinha que ter de produção de uma proteína para a quantidade de calorias que ela gerava para uma pessoa. E o bovino era tipo 110 do indicador. Você comparava outras proteínas, até animais, que eram na faixa de 20, 15, e as proteínas vegetais na faixa de 4, 5. Então você vê que é realmente uma eficiência muito maior, né? Se a gente pensar só nesse lado, não no lado filosófico e tal, mas no lado de eficiência, realmente. Exato. A gente está falando de grandes números aqui, né, Salvador? São 30 milhões de pessoas, mais de 30 milhões de pessoas no Brasil só, né, passando fome. São números gigantes, são problemas gigantes, e a gente tem que falar de eficiência, tem que falar de soluções que realmente vão tentar fazer uma mudança desse quadro, né? Porque existem várias iniciativas, soluções e discussões super legais que a gente pode ter, eu acho super válidas, mas que muitas vezes não escalam, né, o processo, e aí você fica barrado ali. Pô, como você vai realmente contornar todos esses números gigantes que a gente quer tentar combater? E trouxemos aqui, né,
inclusive, a grande questão. É possível, né, um mundo sem desperdício de alimentos? Tem várias iniciativas, mas vamos lá. Eu vou retomar os pilares que eu falei no começo. A produtividade, o abastecimento e a questão comportamental e cultural. Você tem muito olhar sobre esses 3 pilares, ele é muito importante. E você tem N soluções que visam isso. Né? Na parte de comportamento e cultural, você tem soluções que até escalam em algum nível, mas ela ainda tem algumas dúvidas em relação a isso. Que é mostrar, tem os caras que vendem sacola surpresa, olha que legal, essa sacola aqui é ser jogado fora, você está comprando muito mais barato e você está consumindo e evitando que vai pro lixo. É muito legal, é muito legal. Isso realmente está combatendo a fome? Não sei. Porque eu não sei se as pessoas que estão comprando antes tinham acesso ao próprio alimento em si. Tá? Então, não tenho que medir, mas eu tenho como validar que realmente tem uma mudança de comportamento. E isso é um indicador importante. A questão da produtividade tem um foco muito grande. O Brasil ele tem um investimento muito grande, por exemplo, na região de Piracicaba, Exalc e tudo mais. Porém, ainda seria uma discussão política envolvida aqui no meio e outros fatores. E lembrando que é o seguinte, essa questão da cultura comportamental meio que dita a regra dos demais também, tá? Porque não importa a gente falar que a proteína bovina ela é ineficiente se eu ainda continuar com a manutenção que tem que comer carne de churrasco, entendeu? Então, quer dizer, esse fator aqui também é importante questionar. Então, aí você tem esse ciclo produtivo. A parte do abastecimento tem um buraco gigantesco. Por quê? A dificuldade de escalar soluções aqui está muito naquela questão do combate ao status quo. Então, de fato, você tem uma dificuldade muito grande e vem essa questão da mudança disso e da viabilização de soluções que permitam essa quebra. E essas soluções, elas precisam de suporte, porque elas são necessárias, elas têm um valor agregado muito alto, porém, elas têm uma resistência por uma questão comportamental cultural. Então, se você for ver na essência, são soluções que, na verdade, elas estão fora do tempo. Elas vão escalar no mercado. É muito mais fácil escalar uma solução desse tipo na Europa ou em alguns países um pouco mais evoluídos nesse aspecto de abastecimento do que no Brasil. A gente teve a experiência de Web Summit e vimos isso com clareza. O Brasil ainda tem uma briga no status quo muito grande. Então, são soluções que deveriam ter, porque não é que o mercado não enxerga valor, que não quer dizer que não tenha valor. Quer dizer que o mercado não está preparado. Só que se a gente for esperar o mercado estar preparado, a gente vai ter muito problema. Então, tem que olhar com muito carinho esse universo e com muita calma e muito suporte, tá? Então, o que eu digo aqui, principalmente, é essa mudança do status quo, força para superar esse status quo, então investimento em inovação e tudo mais, para essas soluções terem esse espaço, e não esquecendo dos outros pilares, né? Hoje, o Brasil, se você for ver, as soluções que estão um pouquinho mais destacadas são de comportamento e consumo. Mas o comportamento e consumo, ele não está lidando com a solução como um todo. Mas se eu não olhar toda a cadeia como por si só, eu vou ter um problema. Porque não adianta nada eu vender produto próximo ao vencimento, o Caramba 4, se eu não fecho a torneira. Porque, na verdade, não era para ficar vendendo produto próximo ao vencimento. Era para eu ser deficiente o suficiente para que o custo dessa perda não existisse e toda a inflação embutida no produto caísse e todo mundo tivesse acesso ao compra do alimento convencional. Então, quando eu sou mais eficiente ao longo da cadeia, eu reduzo esses produtos próximos ao vencimento, mas todo mundo tem um ganho em geral. Mas é preciso alterar esse status quo. O grande desafio é este, tá? E sim, é possível reduzir ou combater o desperdício. Falar que vai acabar com o desperdício é muito... É que nem falar que eu vou para Marte, tá? Dá para fazer? Dá para fazer. É difícil demais? É difícil demais. Por quê? Daqui a 10 anos a gente vai descobrir uma super tecnologia que vai dar 30 dias a mais de tempo para o FLV, que reduzir muito mais o desperdício que eu sou capaz hoje. Mas pelo menos deveria chegar no indicador mínimo possível atual. Tá? Porque esse indicador mínimo possível, graças a Deus, com mais tecnologia, ela vai ser cada vez menor. Mas a gente não atingiu nem o potencial de hoje. Então, primeiro a gente tem que atingir o potencial mínimo possível de desperdício hoje. E te garanto que pelo menos com 1/3 do que é desperdiçado, você não teria mais fome no planeta. Ó, o barulho disso. Por quê? Hoje você tem um desperdício em alguns lugares que sendo capaz de alimentar 800 milhões de pessoas. Entende? E é um número hoje, o mundo tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome. Então, quer dizer, olha o absurdo que é este número. Então, se a gente atingir esse mínimo possível, a gente já não tem mais fome. Falar que não vai ter desperdício é difícil, mas eu vou ter um mercado mais eficiente, um abastecimento mais justo e, obviamente, um mundo melhor para todos nós.
Só colocando mais um dado dessa questão do 1/3 do desperdício que você falou, a gente tem que pensar em todo o impacto que isso causa também, né? Ambiental. Quando a gente fala de desperdício, a gente já trouxe vários dados aqui, isso é gigantesco. Então, reduzir esse desperdício é de fato muito importante. Realmente, eu acho que chegar a um valor nulo, impossível praticamente a gente ter, né? Muitas vezes não chegamos, mas o mais próximo possível disso seria o perfeito. Em relação a modelos que a gente possa seguir de países ou de regiões que têm alcançado esse desperdício ótimo, que a gente poderia dizer que não é o zero, mas é o ótimo que a gente consegue chegar. A gente tem esses modelos, a gente consegue buscá-los, ou existe também as especificidades do Brasil que fazem a gente tão diferente que a gente não consegue buscar esse tipo de modelo? Existe isso ainda, ou isso é uma falácia para servir de muleta para o desperdício que a gente tem hoje? Tá. Existem países modelos, sim. Você tem aí a Suécia, que é um país referência no tema. Você tem aí alguns países europeus, né? O próprio Reino Unido, que tem um nível interessante de eficiência e é berço de muitas soluções, porque tem um dos principais institutos de combate ao desperdício do mundo, né? Então você tem ali, só que obviamente você tem variações de comportamento de consumo. Você tem a questão da abundância, né? De comer fartura. Então, você tem países que têm mais isso e acontece e ocorre, né? Mas o maior desafio do Brasil, eu diria que ainda está em requisitos básicos de infraestrutura. E alguns requisitos básicos de legislação. Ainda temos ainda um gap um pouco grande na questão de revisão de processos, a questão do best before, da validade é uma questão legal, a questão de fiscalização também tem um peso muito grande, a questão do transporte, a questão da tributação, tem vários fatores que dificultam e aumentam o custo, questionar se dá para fazer, tá? Então a gente ainda tem bastante aspecto nisso de melhoria, o Brasil ainda tem muita oportunidade de melhoria. Mas superando esses, mais de infra de legislação, o resto é muito mais comportamento e cultura, que obviamente aí vem com o fator de educação. Então, obviamente, países com maior taxa de nível de educação, países com menor burocratização nos aspectos de gestão desses excedentes acabam tendo maior eficiência no seu uso. Tá? E o Brasil, obviamente, consegue atingir isso? Consegue. Tem a questão de, obviamente, ser um país continental? Sim, mas a gente tem matrizes de produções regionais. Então, quer dizer, daria. É mais complexo? Sim, mas por causa do tamanho, por causa da dimensão e por causa de alguns fatores históricos, mas é possível sim a gente atingir, tá? Complementando o que o Renato falou dos impactos ambientais, o desperdício de alimentos eu acho que estava em terceiro maior fator de geração de gás de efeito estufa, até considerando todo o ciclo produtivo, e tem a questão do desmatamento, né? Então, sim, quando eu sou mais eficiente, primeiro que eu não preciso desmatar nada. Na verdade, eu posso até plantar de volta. Porque se eu já sou ineficiente, eu sou mais eficiente, e minha produção com eficiência já supera de longe a minha capacidade de abastecimento, não tem por que eu ter tantas áreas degradadas. Eu poderia fazer outra coisa com essa área degradada, plantar gás de carbono, ou buscar outros modelos de plantação, enfim, permacultura, muitos fatores, e obviamente você teria menor geração de resíduos e efeito estufa, né, ter outras estratégias. Então, claro, quase que uma relação, da mesma forma como reduzir o desperdício vai aumentar a geração de renda. Muito bom, Salvador. É um problema complexo, obviamente, né? A gente percebe aí em toda essa conversa vários fatores que a gente precisa ir cercando, né, e atacando. A gente não vai ter soluções fáceis, mas acho que, né, igual você já respondeu a pergunta, caminhos eles existem, apesar das complexidades, dificuldades, mas é bom saber que a gente tem um norte, a gente sabe como tentar construir isso e exemplos, né, em países do mundo que estão fazendo. Obviamente, a educação é um ponto muito importante e eu gosto sempre de lembrar aí, né, para os nossos ouvintes que a gente pode sempre estar fazendo o nosso papel também, né, em casa, revendo o nosso consumo, como que a gente está desperdiçando esses alimentos, enfim, que são ações que fazem a gente refletir e começar a cobrar cada vez mais, né, de empresas, políticos e toda essa mudança que a gente sempre fala e a gente precisa tentar começar por algum ponto. Só entrando no que você acabou de falar, Renato, e cada um de nós, a gente até olhou o dado, né, que tem uma alta percentual que é também desperdiçado depois que os produtos saem dos mercados, das vendinhas, né, dos hortifrutis, das vendas, que é desperdiçado nas nossas casas. E realmente é outro ponto que a gente tem que levar bastante em conta quando a gente vai fazer as nossas compras. A gente tem também
um problema que eu vejo, assim, eu que moro sozinho, que é o tamanho dos produtos que são vendidos. Então, muitas vezes, por exemplo, dependendo do produto, uma salada, né, uma alface, pode ser que ele venha numa quantidade que eu não vou conseguir absorver antes dele estragar. Ou um pacote de pão. Quando eu vou comprar pão, eu tenho que olhar o último que tem lá de data de validade, porque se eu comprar um mais restrito, certeza que eu vou perder, vou ter um desperdício, né? Então, isso, a gente, como consumidor, a gente precisa pensar nessas ações também quando a gente está fazendo a nossa ação de compra. Isso que você comentou é importante reforçar que vai naquele pilar do comportamento de consumo. Se existe um padrão, é porque compra, entendeu? Se tem aquilo lá, é porque a demanda justifica. O cara, quando vai para o capitalismo, o cara não faz pensando em abastecer as pessoas. Ele faz para vender para as pessoas. Então, o que as pessoas comprarem é o que ele vai produzir. Se você chega num lugar e pega o tomate que não está torto, ou não pega a batata porque está no formato, sei lá, parece que tem um cara dançando ali no formato daquela batata doce. Imagina uma batata doce estranha. O cara não pega porque tem muita bordinha, isso aqui, beleza, o cara vai jogar fora aquela batata. Então aí vem a questão do comportamento de consumo, né? Até a questão do best before, né? Tem produto que não venceu. O dado de validade só mostrou que teve uma depreciação sensorial. O biscoito ficou mais mole. Mas não quer dizer que ele está péssimo para a alimentação. Ele só está uma qualidade sensorial menor. Mas não vai te matar, muito pelo contrário. Então, quer dizer, a mudança dessas exposições da informação, primeiro, que aí vem da indústria, dos supermercados, dos caras, para melhorar o comportamento, reduzir o ruído, e também uma orientação de que uma coisa é estética, outra coisa é fator nutricional. Tem muito hortifruti que joga fora as folhas de brócolis. O cara pega o brócolis, vem colher, vem com as folhas, e ele só lixa o brócolis e joga as folhas fora. As folhas do brócolis são basicamente que nem as folhas do couve, que é os mesmos fatores nutricionais do couve. Cara, então por que eu não vendo a bodega da folha do brócolis? Um equivalente a couve. E nutricionalmente se explica isso, né? E aí vem de encontro aquela lógica que eu falei também do comportamento. Pô, o cara vai produzir tomate numa época que não é para produzir tomate. E aí o cara vai gastar irrigação, vai gastar o caramba 4. Podia estar produzindo, sei lá, qualquer outro alimento na época do produto. Então, tem esses detalhes, né? Mas aí vai do comportamento. A gente tem que ter uma revisão dos nossos comportamentos de consumo. E aí, como eu falei, a gente tem aí cases que estão tentando promover essa revisão. As caixas de produtos orgânicos, surpresas, e-commerce, lugar de criação de conteúdo, de receitas. Então, você tem aí algumas coisas, mas parte do princípio que é educação. Educação no lar, é uma revisão e uma conscientização também de quem faz a oferta, de quem está produzindo e ter essa adesão. E a população tem que comprar, porque senão o cara vai voltar a produzir um produto X e é o que está pagando a conta. Sim, e nessa educação a gente também tem que levar em conta a educação no momento da utilização do produto. Como você falou do brócolis, a gente tem vários produtos que a gente pode utilizar em sua totalidade, né? Os talos, as folhas. Então você tem uma beterraba, você pode usar os talos e as folhas, além do tubérculo, né? Existem vários usos que a gente muitas vezes não sabe e acaba desperdiçando alimento em si. Aquilo lá vai ser um alimento que a gente comprou que está lá e não foi utilizado, acabar sendo realmente um desperdício. A gente paga por essas partes, né, que a gente tá jogando fora. Claro. O negócio falou, tá embutido no preço, né? Óbvio. O cara que produziu, ou ele força isso, ou ele é o produtor rural que engole uma negociação bizarra e perde com isso, mas alguém vai ganhar com isso, tá? Fica tranquilo que alguém vai tirar muito lucro disso. Isso também é um outro ponto que pode ser discutido em um outro momento, que é essa relação da cadeia, negociação, produtor rural, a gente tem, mas aí é a conversa para outro ponto. Queria citar, por exemplo, você tem aí uns trabalhos bem legais de alguns influenciadores e algumas iniciativas que ensinam isso e trazer para casa, e principalmente esse é um grande ponto, né? Trazer a noção do valor do alimento de verdade, né? A pessoa poder preparar o próprio alimento, ter um controle maior do seu consumo e fugir dos preparados, mas de novo, aí vai naquela questão de comportamento de consumo e é um tema monstruoso. Mas é fato, a gente precisa de uma revisão desse ciclo, é longo, e eu acredito que
espero que as próximas gerações aí vão ter uma mudança importante nisso tudo. Temos muitas conversas aqui para outros episódios, Salvador. A gente foi abrindo vários pontos. A gente conseguiu trazer várias visões interessantes sobre essa questão do desperdício alimentar. É um desafio, né? A gente já falou, muito grande, mas com certeza a gente tem vários caminhos aí a serem seguidos. E a gente sempre aqui no podcast vai trazendo, né? Conversas, pessoas, para tentar combater e minimizar, né, esse desperdício igual você trouxe. Queria deixar para a gente encerrar aqui nosso episódio, uns minutinhos aí para você fazer um fechamento, deixar uma palavra final, fique à vontade. O que eu queria falar claramente a gente tem um mundo de desafios, tá? Eu vou retomar um ponto que eu falei antes, tem possibilidades, tá? E é um problema que não vai ser desculpa a brincadeira, não vai ser um salvador que vai resolver. É um problema que a sociedade tem que resolver, mas de forma de mãos dadas. É uma solução que não é um player, é isso que eu quero dizer. Você vai ter que ter uma conjuntura e temos que cobrar isso. Todo mundo tem um pedacinho nesse processo. Todo mundo faz parte da mudança. Esse é o meu recado. Façam parte da mudança. Cobre. Pense nos seus trabalhos. Pense em, será que eu estou tomando a decisão correta? Toque na consciência. Não enxergue aquilo só como um dinheiro, não enxergue aquilo só como um volume, não enxergue aquilo como só um lixo. Reflitam. Parem um momento e reflitam. Esse é o recado que eu quero dar. Não esperem que vai surgir uma puta solução, alguma coisa do tipo. A gente, como empreendedor, fazemos de coração o que dá para fazer. Que a gente aprendeu a fazer de diferente. Mas tudo só é possível se todo mundo falar e abraçar, cara, vamos estimular essas linhas. Porque é sério. Milhões de pessoas estão aí em situações críticas. Milhares de pessoas. E digo até milhão. Bateu a linha de milhão, morrem todos os anos por causa de falta de alimentação. Estamos vendo aí, infelizmente, nesse momento, caso bizarro lá dos Yanomamis ali. Então, é um problema muito sério. A alimentação é um problema que, assim, já dizia a mitologia religiosa, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse, um deles é a fome, mas eu digo a fome, ela motiva os outros 3, tá? Porque quando tem fome, tem doença, e quando tem doença, tem discórdia, tem fome, já leva à guerra, e tudo isso leva à morte. Então, vamos combater esse monstro que é a fome. É isso que eu deixo como mensagem final. Perfeito, Salvador. Eu não vou nem colocar mais nada. Você encerrou muito bem aqui. Só queria agradecer mais uma vez a sua participação e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Agradecer de novo o Salvador, o Renato. A gente falou, né? A fome é o segundo objetivo dos ODS, um dos mais importantes. E realmente agradecer novamente todo mundo que está nos escutando e pedir lá 5 estrelas no Spotify, que aqui o Beabá é sustentável.